Que alegria. Amém, irmãos, pode sentar. E quero falar que realmente é uma grande alegria para mim estar aqui essa noite, um grande privilégio. Quero agradecer pastor Alex, pastor Jimmy, né, e toda a igreja por me receber aqui com tanto amor. Estou me sentindo mimado aqui, de tão bem recebido que eu estou sendo essa noite. Para mim é muito especial estar aqui por vários motivos. É muito especial estar aqui porque, né, é uma igreja que faz parte aí da SDA, movimento de unidade que o Senhor tem feito aqui em Curitiba, na nossa região. E para mim é sempre muito bom estar em unidade, né, com as igrejas que têm andado junto. Para mim é um privilégio estar aqui numa igreja que tem sido tão relevante aqui na cidade de Pinhais. É tão bom ver tudo que Deus tem feito aqui na cidade de Pinhais, através dessa igreja, como Deus tem movimentado essa cidade aqui. Mas é muito especial para mim estar aqui também, não só, né, pelos motivos ministeriais, mas pelo motivo pessoal. Eu sou vizinho de uma família que é membro aqui dessa igreja. Então eu sou vizinho do Maurício, da Lu, né, do Luan, do Júnior. E deixa eu falar, a gente é vizinho, assim, ó. Eu moro colado neles. E os vizinhos, normalmente você como vizinho, morando tão perto, você acaba sabendo as verdades sobre uma pessoa, verdade ou não é? Então eu quero começar aqui contando as verdades sobre a vida dessa família. E a verdade sobre a vida dessa família é que eles são maravilhosos. Gente, olha, pastores dessa casa, irmãos, eu estou aqui para dar um testemunho acerca dessa família. Então são uma família de Deus. Realmente, olha, os melhores vizinhos que alguém poderia ter. Deus me abençoou a minha casa de uma maneira sem igual. São crentes de verdade. Então eu posso atestar sobre essa igreja pelos frutos dessa igreja, porque eu vejo numa família membro dessa igreja, cristãos verdadeiros, genuínos, pessoas que andam com o Senhor não só no domingo, mas de segunda a segunda, pessoas maravilhosas realmente. Inclusive semana passada me salvaram a gente, porque estourou um cano lá na minha casa, e eles que viram, foram lá, fecharam meu registro, ligaram pra gente. Se não fosse eles, minha casa ia ter sido tomada pela água. Então, quero agradecer e testemunhar. Realmente aqui, vocês têm feito discípulos de Jesus, não apenas frequentadores de cultos. E quando o pastor Alex me convidou aqui para estar aqui essa noite, ele falou o tema da conferência, que vocês iam estar caminhando nesses dias, e um tema para eu ministrar. E eu fiquei muito feliz com esse tema, porque o Senhor tem me ministrado muito em relação a isso. Eu quero falar hoje sobre identidade. Vamos orar por isso? Vamos orar por esse tempo de palavra? Se você pode, levanta suas mãos aos céus. Você pode, levanta suas duas mãos aos céus aí. Levanta suas duas mãos. Oh Jesus, nós estamos aqui essa noite, disponíveis para a sua palavra. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, dizendo que nós queremos ser tocados. Com as nossas mãos aos céus, Deus, nós declaramos, nós estamos abertos à sua palavra, a palavra que nos toca, que nos transforma, que é capaz de construir em nós e discernir o que é da alma e do espírito. Essa noite nós pedimos que a sua palavra venha, Senhor, fazer uma obra profunda em nossos corações, em nossa vida, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. E falando sobre identidade, eu gostaria de pregar sobre a vida de uma pessoa que a gente vê que teve a sua identidade completamente transformada por Jesus. Abre comigo a sua Bíblia lá em João capítulo 4, por favor. João 4, vamos começar a ler a partir do versículo 1. João 4, a partir do versículo 1, a gente vai ler uma porção larga da Bíblia aqui. Se você quiser, deixa marcadinho já essa página de João 4, que a gente vai, aí, ao longo dos próximos minutos, navegar um pouco nesse capítulo. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó.
Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco da água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, o Senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber essa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precisa voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo: não tenho marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai neste monte nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. A gente vai nos aprofundar um pouco nesse texto essa noite e vamos entender que Jesus, ele operou aqui uma grande transformação na identidade de uma mulher. Uma mulher samaritana que chegou sozinha, uma mulher samaritana que chegou num lugar de vergonha, uma mulher samaritana que chegou num lugar de prisões emocionais e que teve sua identidade transformada. Ao final do texto a gente vê ela sendo uma evangelista, uma missionária, uma pessoa que estava trazendo pessoas para Jesus. Mas antes, eu quero começar pelo começo. O versículo 3 fala o seguinte: quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. E o versículo 4: era-lhe necessário passar por Samaria. Amados, para aquele momento, para aquela mulher, era necessário para Jesus transformar a vida dela. Deixa eu contar uma coisa: quando o texto bíblico faz questão de colocar que era necessário para Jesus passar pela Samaria, não se tratava de uma necessidade natural. Primeiro, não era necessário fisicamente que Jesus passasse pela Samaria. De fato, haviam 2 caminhos que ligavam a Judeia até a Galileia, e um deles existia para os judeus evitarem passar pela Samaria. O texto pincela um pouco mais aqui, talvez você já saiba disso, mas havia um grande cisma, uma grande separação entre os judeus e os samaritanos. Eles se odiavam.
Por isso os judeus construíram um outro caminho, passando pela Transjordânia, cruzando o rio Jordão 2 vezes, para dar a volta na Samaria e sair da Judeia e ir até a Galileia sem passar pela Samaria. Esse era o caminho que todos os judeus faziam, principalmente os religiosos, porque eles não queriam passar, eles evitavam com todas as forças passar pela Samaria. Então, geograficamente falando, não era necessário. A gente viu ali, os judeus não se davam com os samaritanos. A gente vê que culturalmente não era necessário, eles se evitavam ao máximo. O verbo usado aqui no texto bíblico por João, quando diz era necessário que Jesus passasse, Jesus dizendo é necessário que eu passe pela Samaria, esse verbo aqui é o verbo grego edei. Então quando Jesus está falando é necessário, é edei que eu passe, o verbo edei, ele não trazia uma conotação natural, trazia uma conotação espiritual, era como se houvesse um significado profético para algo. A outra vez que Jesus usou o verbo edei, é quando, lá em Lucas 24, quando ele está no caminho de Emaús com seus discípulos, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele está a caminho de Emaús conversando com seus discípulos ainda não tiveram a revelação que é Jesus, e ele está ensinando, né, desde o Pentateuco até os profetas, ele está falando, então ele lhes ensinava, desde Moisés até os profetas, porque era necessário que o Filho do Homem morresse, porque era edei que o Filho do Homem morresse. Então a necessidade de Jesus, quando está falando sobre a sua morte, ele não está falando que havia uma necessidade natural de que ele morresse, mas sim que havia uma necessidade profética, uma necessidade espiritual para que ele morresse. É assim que Jesus empregava esse verbo edei. E agora ele está falando, é necessário profeticamente que eu passe pela Samaria. Havia uma necessidade divina, não circunstancial. Havia uma necessidade espiritual. Jesus se importava com aquela mulher a ponto de não continuar com o seu caminho até que a identidade daquela mulher fosse transformada. Irmãos, essa noite eu creio que era necessário que cada um de nós estivéssemos aqui. Essa noite eu creio que era necessário que eu e você estivéssemos diante da palavra. Essa noite eu creio que era necessário que eu e você tivéssemos um encontro com Jesus. Essa noite eu creio que era necessário que Jesus viesse nesse ambiente para tocar a nossa identidade. Jesus se importou com aquela mulher naquele poço e Jesus se importa com você essa noite. Assim como ele marcou um compromisso com aquela mulher, assim como ele desviou do seu caminho para estar com ela, para tocar aquela mulher. A mulher samaritana, ela estava fora da agenda dos homens, mas ela não estava fora da agenda de Deus, da agenda de Jesus. Jesus tinha marcado um encontro com ela, ela não sabia, mas ele sabia. Ele sabia desse encontro. Mesmo quando eu e você não sabemos, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não esperava, quando Jesus tem um encontro marcado para tocar a sua identidade, Ele estará lá disposto, e uma palavra de Jesus é tudo o que precisa para nos desarmar. Quem sabe você saiu direto do trabalho e veio para cá, quem sabe você estava na correria da sua semana, quem sabe você nem parou para pensar antes, por que eu estou indo para aquela conferência? Você só chegou aqui e ajeitou, arrumou as coisas e agora está aqui sentado. Talvez você não se preparou, mas saiba, era necessário para Jesus ter esse encontro e Ele é capaz de tocar na sua identidade hoje. Tudo que basta é uma palavra que vem do coração de Deus. Essa palavra, ela é verdadeira, ela é fiel, ela é capaz de mudar quem nós somos. Quando o Senhor, Ele tem um encontro marcado com a gente, tudo se transforma. Aquela mulher, ela saiu de casa para buscar água. Ela só queria encher um vaso de água e voltar para casa. Ela não tinha ideia do que esperava por ela.
Essa noite, eu creio que Jesus está aqui para transformar a nossa identidade, para tocar a nossa identidade. Quem sabe você chegou aqui sem expectativa, mas eu creio que talvez a gente veio aqui só para encher o nosso vaso de um pouco de água, mas Jesus, Ele tem um plano muito maior para mim e para você essa noite. Será que a gente pode dar esse espaço para Jesus hoje? Será que a gente pode dar esse espaço para a presença? Essa presença que é tão maravilhosa. Ele quer tocar identidades feridas. Versículo 5. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. A cidade, o poço, a hora, revelam muito mais do que geografia, do que apenas um horário. Revelam, cada detalhe descrito aqui nesse trecho, revela algumas camadas da identidade ferida daquela mulher. A começar a região Sicar. Sicar é uma região que remonta desde a herança de José. Um lugar que era carregado de história. Quando a gente lê o texto de Gênesis, ele é citado como essa porção de terra ficou de herança a Sicar, a José, e José deu a seus filhos, então, como parte da sua herança, herança dupla que ele recebeu, lá em Gênesis 33, vai falando da herança de José, e como Sicar ficou como herança para José. A gente vê que lá em Sicar, havia parte do texto bíblico escrito, porém agora Sicar estava esquecida, porque os samaritanos viviam lá. Qualquer um dos judeus, aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles que entendiam tudo da lei, se você perguntasse para qualquer um, quando o Messias vier, onde ele vai se mover, onde os milagres acontecerão, onde o Messias vai se revelar, nenhum jamais diria que isso aconteceria em Sicar, porque Sicar agora era uma terra esquecida, era uma terra evitada. O mesmo a gente vê do poço, o poço de Jacó, que um dia, como o texto fala, o próprio Jacó cavou, ele deu a beber para os seus filhos, ele deu a beber para os seus animais, aquele poço que tinha um significado histórico, da abundância de Deus, da graça de Deus, agora estava rejeitado. Os judeus tinham cavado o seu próprio poço, simplesmente para nunca mais beber água do poço de Jacó. Nenhum judeu jamais imaginaria que algo aconteceria naquele poço. A hora do dia revela algumas camadas de como estava a identidade e as emoções dessa mulher. Ela está sozinha ao meio-dia. Nenhuma mulher ia buscar água ao meio-dia ou sozinha. Não ia ao meio-dia primeiro. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir ao Oriente Médio. Eu já estive no Oriente Médio. Passei um mês no Paquistão, fazendo uma campanha evangelística lá. E eu me lembro quando eu aterrissei no Paquistão, era mais ou menos umas 4h30, eu saí do aeroporto mais 5 da manhã, e logo que a gente saiu do aeroporto de carro, começamos a andar pelas ruas, ainda muito escuro, né? 5 da manhã mais ou menos, e todas as lojas estavam abertas, as pessoas estavam andando pela rua, e estava lá o pessoal, sei lá, na frutaria comprando fruta, loja de roupa aberta e tudo mais, aquele movimento. Eu virei para a pessoa que estava comigo e falei: puxa, tem alguma coisa diferente acontecendo? O que é isso? Na cidade aberta, as pessoas comprando, vendendo, tudo às 5 da manhã, o que está acontecendo aqui? Eles falaram: não, isso é normal, porque aqui a gente faz comércio o máximo das coisas externas, antes até mais ou menos umas 8 da manhã, e depois no entardecer, e depois que o sol se põe, porque a faixa, a partir aí das 8 da manhã até as 5, 6 da tarde, o sol é muito forte, todo mundo evita ficar andando no meio do dia,
porque o sol é muito forte. Realmente o sol era muito forte, era muito quente. Então ninguém saía no meio-dia com o sol a pino, o momento mais quente do dia, para fazer uma caminhada para carregar algo pesado. As mulheres, elas não iam para o poço sozinhas por dois motivos. Primeiro, porque o cântaro com água era pesado demais para uma mulher carregar sozinha. Segundo, era perigoso. Então elas iam em grupos, para que elas pudessem carregar juntas e repartir o peso, e para que elas pudessem ter maior proteção estando num grupo. Aquela mulher, o fato dela estar sozinha no meio do dia, mostra que havia algo na sua identidade que a fazia viver em isolamento. Ela estava se isolando, ela estava evitando pessoas, ela estava evitando o contato, ela não queria estar com as outras mulheres, ou não queriam que ela estivesse com as outras mulheres. Havia claramente ali sinais de rejeição, uma vergonha, uma exclusão, uma fuga do olhar alheio. O seu nome revela sobre a sua identidade. Qual é o nome dessa mulher? Não sabemos. O seu anonimato diz algo sobre ela, algo que mostra que não era uma pessoa importante, não era uma pessoa de posse, não era uma pessoa conhecida. E agora, um pouco mais à frente, a gente vê o seu histórico de relacionamentos. Já teve 5 maridos e o atual não era o seu marido. A gente percebe a sua identidade ferida quando Jesus começa a falar com ela e ela fala: eu sou mulher e você vai me pedir água? Ela esperava ser rejeitada, ela esperava ser esquecida, não apenas porque era samaritana, mas porque era mulher. Naquela cultura, daquele lugar, naquela época, as mulheres, elas eram extremamente rejeitadas. Os judeus, eles não davam valor às mulheres. Na época de Jesus, houve um grande rabino judeu, que foi muito proeminente. Os seus estudos embasaram muito a cultura e o modo de pensar daquela época, e há muitos dos seus rolos dos seus estudos que podem ser encontrados até hoje, são guardados lá em Jerusalém até hoje, estudados pelos rabinos atuais judeus. O nome dele era Rabino Eliezer, e em um dos estudos de Rabino Eliezer, o qual é possível ler hoje lá em Jerusalém, esse homem, esse estudioso, fala o seguinte. Vou citar aqui um texto desse rabino dos tempos de Jesus, Rabino Eliezer. Isso mostra muito qual era o pensamento dos judeus daquela época em relação a mulheres. Ele disse: prefiro queimar a Torá do que ensinar a uma mulher. E esse era o pensamento de um judeu religioso daquele tempo. Uma mulher samaritana, então? Amados, é nessa condição, é com essa identidade que essa mulher se apresenta diante do poço. Só ela sabia tudo isso. Só ela sabia tudo que ela carregava. Só ela sabia todas as suas feridas. Só ela sabia como a sua identidade estava ferida. E deixa eu te falar, talvez, sentado nessa cadeira, só você sabe as suas mazelas. Aquela mulher, ela poderia trazer uma lista de feridas na sua identidade. Nascida em Sicar. 6º relacionamento, 5º relacionamento, 6º relacionamento. Mulher samaritana, isolada, excluída. Agora, quais seriam as suas listas de feridas da sua identidade? Talvez você está aqui e você se vê como um improvável. Talvez você está aqui e você sabe, poderia listar o que é que te desabona,
os fatos da sua história, talvez lá na sua infância você teve situações que te feriram. Quantas vezes você foi rejeitado, quantas vezes você foi abusado, quantas vezes você foi desqualificado. Nós não sabemos, mas muitas coisas que acontecem na nossa infância ferem muito a nossa identidade. A gente sabe, por exemplo, como as palavras de um pai são capazes de marcar positivamente ou negativamente a vida de cada um de nós. Não é à toa que a gente vê os dois momentos em que Deus Pai rasga os céus na sua voz para falar com Jesus nos evangelhos. Quais são esses dois momentos? No batismo nas águas de Jesus, se ouve uma voz do alto, o Espírito desce em forma de pomba e uma voz do alto vem e fala: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Segundo momento, no Monte da Transfiguração, enquanto Jesus está lá na presença e vem Moisés e vem Elias estarem com Jesus, seus discípulos estão ali e vem uma voz dos céus que fala: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, a ele ouvi. E a gente vê Deus Pai afirmando Deus Filho por dois momentos, dizendo: eu o amo, eu tenho prazer nele. Na segunda vez fala, o qualifica, deem ouvidos a ele. E quem sabe você está sentado aqui e você fala: tudo que eu ouvi do meu pai foi o oposto disso. Quem sabe você está aqui e tudo que você ouviu do seu pai foram palavras que te jogaram para baixo. Talvez para você o problema não é o que você ouviu do seu pai, é o que você não ouviu. Quem sabe você está aqui e fala: eu até gostaria de ter tido um pai perto de mim, nem que fosse para me xingar, mas pelo menos estaria ali. Quem sabe nem isso você teve. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi meu pai falar que me amava, eu tive um pai na minha infância, até meus 15 anos de idade, meus 14 anos de idade, né, ninguém da minha família era cristão. A gente foi salvo para Jesus quando eu tinha 14 anos de idade. E até então, o meu pai, ele era uma pessoa muito dura comigo, muito dura comigo. Com 13 anos, meu pai era mecânico de caminhão. Quando eu tinha 13 anos de idade, ele me pegou para ir trabalhar com ele, porque falou: você precisa trabalhar. E aí então eu comecei a ir trabalhar com ele. Logo em seguida eu parei de estudar, só trabalhava lá na oficina, não sabia lidar com as coisas direito, estava aprendendo muita coisa. Um dia estava lá um caminhão que estava sem as rodas, estava só colocado ali tipo uns cavaletes, uma coisa assim no meio da oficina. Pensa num galpão como esse, um caminhão que estava estacionado próximo à parede ali. Eu estava embaixo do caminhão fazendo ali um reparo e eu faço algo errado. De repente eu começo a ouvir uns estalos, eu percebo que aquele caminhão vai tombar, era um caminhão baú. Só dá tempo de eu jogar as ferramentas, eu saí rolando para o lado da parede, o que não era a coisa mais lógica. O mais lógico seria eu tentar fugir para o lado de cá, mas alguma coisa quase que me empurrou para o lado de lá. Enquanto eu rolava para lá, o caminhão tomba para cá. Pum! Daquele grande estrondo em toda a oficina. Todo mundo vem gritando, correndo, gritando meu nome: Tiago, Tiago, Tiago. Eu tinha 13 anos de idade: Tiago, Tiago. Eu fiquei do outro lado, eu meio congelei, em choque da situação. Eu não conseguia responder, não conseguia mexer, eu fiquei parado, congelado. Até que de repente alguém viu que eu estava do outro lado e falou: ele está aqui. Todos vieram ali: você está bem, não sei o quê. Meu pai, quando veio, olhou para mim e falou: você é burro, olha o que você fez, olha só o que causou, isso aqui vai ser caro, você vai ter que arranjar um jeito de pagar isso daqui. E começou a gritar comigo e me xingar ali na frente de todo mundo. Eu já estava meio em estado de choque pela situação, fiquei mais em choque ainda. De repente eu saí, chorar fora e tal, e meu pai: não tem que chorar, você vai ter que arrumar isso e tudo mais. E esse era o pai com quem eu cresci. Ele era muito duro comigo. Eu me lembro que quando a gente se converteu, então eu tinha 14 anos de idade, lá na nossa igreja a gente faz até hoje, né, um encontro com Deus. Meu pai foi para o encontro com Deus, acontecia numa chácara. Lembro do domingo que a gente estava esperando eles voltarem, aquele ônibus encostou, meu pai desceu do ônibus, veio até mim, me deu um abraço, olhou no meu olho e falou: filho, eu te amo. Aquela foi a primeira vez que eu ouvi meu pai falar que me amava.
E naquele momento, quando meu pai me abraçou e falou, eu te amo, naquele momento que eu percebi, eu nunca tinha ouvido isso. Eu nunca tinha ouvido isso, nunca tinha ouvido um pai falar que ama. E sabe, amados, essas coisas marcam a nossa vida. E eu percebi, mesmo depois, já agora meu pai me afirmando a partir de então, eu percebi ao longo, conforme eu fui crescendo, minha juventude, a minha vida adulta, eu fui percebendo que como eu tive a minha infância inteira, até meus 15 anos de idade, eu tive essa falta de um pai falando que me amava. De repente eu era essa pessoa que tinha uma tendência enorme a sempre achar que não era amado, que não era aceito, que não fazia o suficiente. Então agora eu já sou um adulto, um homem de Deus, eu conheço o Senhor, eu conheço a palavra, eu já sou bem sucedido, estou lá no meu trabalho, eu estou vivendo a minha vida, mas sempre com esse senso de que falta algo que eu não conquistei, que eu não fiz, porque aquela dívida na minha identidade continuava ali. E sabe o que é, irmãos? Nós precisamos entender que muitas vezes nós não endereçamos alguns assuntos, algumas faltas emocionais da nossa identidade. Eu estou falando de falta, mas às vezes não é a falta, é algo que aconteceu, quem sabe você viveu um trauma. Por exemplo, a minha mãe, ela é a filha mais velha de 4. E quando ela tinha 7 anos, ou seja, a mais velha tinha 7 anos de idade, o pai dela saiu um dia para trabalhar e nunca mais voltou. E nunca mais se teve notícia né, o meu avô e a minha avó se davam bem, não tinha uma briga, a minha avó ficou procurando notícias, ficou indo atrás dele e nunca soube, nunca teve uma certidão de óbito, nunca teve um velório, nunca teve nada. Era na época da ditadura militar, não se sabe se foi preso, se foi levado para algum lugar, se foi dado um fim, não se sabe o que aconteceu. Até a minha avó morrer alguns anos atrás, ela tinha sonhos de que ela encontrava novamente o marido. Os filhos até hoje ficam brincando, imagina se a gente descobre que o pai agora é rico e tem uma herança para a gente. E a minha mãe cresceu com esse trauma, então a minha avó passa a ter que trabalhar, a minha mãe com 7 anos de idade, a irmã mais velha de outros, com 3 irmãos mais novos, passa a ter que cuidar dos seus irmãos. E eu me lembro, até alguns anos atrás, a gente reunidos na cozinha da casa dela, eu abraçando a minha mãe, orando com ela, conversando, ela chorando, e lidando com situações emocionais, desse trauma na vida, dela sempre achar que um dia o meu pai iria abandoná-la, e ela nunca conseguir ficar sozinha em nenhum ambiente. Então, a gente vê que essa mulher, ela chega, e ela olha para Jesus, com uma expectativa de que ela seria o quê? De que ela seria rejeitada, porque essa era a sua identidade não conseguia se relacionar com Jesus, sem evitar que o filtro dos seus problemas da identidade a atrapalhassem. E será que eu e você não temos feito o mesmo? Será que quando a gente vai orar, a gente não tem orado com esses filtros dos nossos traumas, dos nossos problemas, das nossas faltas, das nossas vergonhas, dos nossos pecados? O que a gente tem carregado aqui na nossa identidade, que a gente tem colocado na frente do nosso relacionamento com Jesus? É o que aconteceu aqui. Ela esperava ser rejeitada, ela esperava ser deixada de lado, ela esperava que tudo ali fosse por água abaixo. E como que ela foi curada? Como que foi o processo para Jesus conseguir mexer na identidade dela? A gente vê no versículo 6. No versículo 16 em diante, ele fala: e ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela.
Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E sabe como que Jesus cura a ferida da identidade dela? Tocando na ferida. Tocando na ferida. Jesus toca o ponto de dor dela. Jesus toca o ponto de dor dela, Jesus toca o ponto da vergonha dela, Jesus endereça aquilo que ela mais queria esconder, porque essa é a nossa natureza, essa é a nossa inclinação. Quando nós temos questões da nossa identidade, a nossa tendência é o quê? É botar aquilo lá no cantinho, é tentar proteger, é tentar esconder. E Jesus começa a falar: chama o seu marido. E ela fala: o quê? Não, nem tenho marido. Mas assim, não fale disso, deixa isso aqui, deixa eu fechar essa porta antes que ele queira entrar. Mas Jesus fala: é verdade, você já teve 5, e o qual você tem agora, nem seu marido é. Jesus começou um diálogo sobre água viva, mas a conversa vai de uma forma profunda. Ele faz uma pergunta que revela uma crise necessária. Por quê? Porque ele não queria apenas satisfazer uma necessidade emocional. Ele queria trazer cura. E muitas vezes eu e você, a gente vem para o culto querendo satisfazer uma necessidade emocional. Eu vou lá porque aquela música traz um quentinho para o meu coração. E eu posso satisfazer uma necessidade emocional com aquilo. Eu vou para a célula porque lá eu tenho muitos amigos, muitas pessoas que me amam, e elas vão falar que me amam, elas vão prestar atenção em mim, e eu vou satisfazer uma necessidade emocional. Eu vou andar com essas pessoas porque vai ser muito gostoso, vai satisfazer uma necessidade emocional. Mas para Jesus não basta. Ele fala da água, ele fala que mata a sede, mas de repente ele vai tocar e vai gerar uma crise. Amados, não existe como eu andar próximo de Jesus, não tem como eu me aproximar e estar realmente, verdadeiramente perto de Jesus, sem que ele venha gerar crises necessárias na minha vida, sem permitir que ele toque na minha identidade, mesmo quando isso significa entrar em assuntos desconfortáveis, mesmo que isso signifique entrar em lugares que normalmente outras pessoas não entram. Jesus, ele não estava curioso, ele estava sendo cirúrgico. Jesus não fez uma pergunta para obter informação, ele já sabia a resposta. O que ele queria não era informação. O que ele queria? Transformação. Então, amados, quando Jesus está querendo entrar e tocar os pontos da sua identidade, ele não está querendo simplesmente te expor. Ela responde: não tenho marido, uma meia verdade. Mas Jesus revelou o restante. Aquela dor que estava enterrada, racionalizada, isolada no silêncio, Jesus desenterra aquilo que estava escondido. Mas veja, não para gerar dor. Presta atenção aqui, porque muitas vezes eu li esse texto e eu pensava o seguinte: olha só, primeiro Jesus revelou o pecado da mulher, para depois tocar ela. Mas sabe, eu gosto de me aprofundar no texto, de ler, reler, entender. E sabe uma coisa que eu entendi recentemente? Jesus não estava ali revelando o pecado dela, porque essa mulher, ela teve 5 maridos e agora está no 6º. E você pode pensar: era uma adúltera? Será? Ela era uma samaritana. Os samaritanos, eles viviam de acordo com a lei de Moisés. Eles viviam de acordo com a lei de Moisés. De fato, os samaritanos, eles eram extremamente rígidos com a lei de Moisés. Sabe o que significa a palavra samaritano? A palavra samaritano significa guardiões da lei.
Um dos principais fatos de rixa entre os samaritanos e os judeus é que os samaritanos acusavam os judeus de terem ficado frouxos na lei. Eles eram muito mais rígidos. Eles viviam debaixo da Sharia, eles viviam debaixo da lei, da Torá. Portanto, numa sociedade onde eles levavam tão ao pé da letra a lei, eles não iriam tolerar uma mulher adúltera ficar viva. Por quê? Porque quando a gente vai lá para Levítico, qual que é a punição para o adultério? É a morte. Uma mulher que adulterasse 5 vezes, ela não estaria viva para contar a história. De fato, de acordo com a lei deles, era a lei dos judeus também, mas os samaritanos levavam mais firmemente. De acordo com a lei deles, uma mulher, ela nem tinha o direito civil de se divorciar. Só o homem podia gerar uma carta de divórcio. Só um homem podia se divorciar de uma mulher. Uma mulher não se divorciava, não lhe era permitida divorciar de um homem. Portanto, o que nós temos aqui é uma mulher que por 5 vezes foi rejeitada, abandonada. Não sabemos os motivos, mas de acordo com a lei de Levítico, de acordo com a lei do adultério de Moisés, vários motivos dariam o direito a um homem de que se divorciasse da mulher. Por exemplo, se o homem acusasse que a mulher não cuidava bem do lar, não era apta para cuidar do lar, ele podia se divorciar da mulher. Um outro motivo que a gente pode considerar aqui, se a mulher fosse infértil, isso daria ao homem direito de se divorciar. Talvez ela não foi capaz de dar filhos para os seus maridos. Quem sabe em alguns dos casos ela ficou viúva. Quem sabe algum desses 5 maridos morreu. O fato aqui é o seguinte: provavelmente uma mulher que por 5 vezes foi rejeitada e agora está no 6º relacionamento, talvez se preparando para um casamento de um homem que ainda nem a aceitou como esposa. E Jesus precisava entrar lá. Jesus precisava entrar nessa situação. Jesus precisava entrar nesse ponto. Jesus precisava deixar claro que ele sabia dessas situações. O que Jesus está fazendo aqui é falando: eu sei que você foi rejeitada, eu sei que você foi abandonada, eu sei porque você se esconde, eu sei porque você está meio-dia sozinha nesse poço, eu sei a sua história que te trouxe até aqui, e ainda assim eu estou olhando nos seus olhos e eu estou falando: eu te recebo. Os homens te rejeitam, mas eu te recebo. Amados, quando permitimos Jesus tocar os pontos da nossa dor, se essa noite você tomar uma decisão aqui falando: ok, eu vou baixar as minhas defesas e eu vou deixar Jesus entrar, vai ser desconfortável. Ele vai trazer à tona, porém ele faz para que a gente possa de uma vez por todas sermos curados. Veja, quando ele oferece uma água que mata a sede, ela fala, a resposta dela é o quê? Para que eu nunca mais precise voltar para esse poço. Aquele caminhar devia ser um caminhar da vergonha. Aquele caminhar devia ser o caminhar que expunha ela: eu estou sozinha. Eu estou sozinha aqui, enquanto todas as mulheres foram no começo do dia, juntas, em comunhão, eu estou aqui sozinha, eu carrego meu fardo sozinha, eu ando no dia ensolarado, isso aqui me desgasta. E Jesus, ele oferece algo mais. Amados, olha que lindo que acontece aqui. Quando permitimos, versículo 23, no entanto,
Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. Presta atenção nisso. A maior revelação sobre adoração no Novo Testamento não foi dada a um levita, foi dada àquela mulher samaritana. Presta atenção em algo aqui, amado. Como Jesus muda a nossa identidade. Sozinha, rejeitada, a escória da sociedade. A primeira vez que o Filho do Homem se revela como Cristo, a primeira vez que o Messias se declara nessa terra: eu sou o Messias, não foi para os fariseus ou doutores da lei, não foi nem para um dos 12 discípulos, foi para uma mulher samaritana, anônima. E Jesus estabelece aqui que no reino dos céus não se trata de títulos, de status, de nome. Talvez o mais quebrado desse salão aqui hoje. Basta para mim eu estar com Jesus e permitir que Ele toque a minha identidade e me colocar diante dEle. E a revelação que vem do céu virá e tocará a minha vida. Amados, aquela mulher, ela saiu de casa com um plano, uma realidade. Qual que era a realidade dela? Sozinha, isolada, querendo esconder a sua história. Como que o texto termina? Ela volta para sua cidade e ela começa a chamar todos os seus vizinhos: venham comigo, venham comigo, venham comigo. Por quê? Porque tem um homem que revelou a minha história e eu quero que vocês ouçam dele. Ela escondia a sua história, agora ela declara que a história é revelada. Ela saía sozinha, isolada, agora ela é aquela que chama todos. Sabe por quê? Porque na verdade, a verdade sobre aquela mulher, a verdade dos céus sobre aquela mulher, é que ela era uma mobilizadora. Antes de enviar os 12, antes de enviar os 70, antes de declarar a grande comissão para todos nós, a primeira pessoa enviada por Jesus para fazer a obra do reino de Deus foi essa mulher. Foi a primeira missionária enviada por Jesus. Basta um toque na minha identidade. Sabe por que o diabo ele se esforça tanto para nos marcar, nos traumatizar, nos ferir, nos parar? Porque com Jesus, o menor de nós, o mais anônimo, o de pior história, o que tem menos, o que naturalmente tem menos a oferecer, o que não veio no berço de ouro, o que veio da cidade esquecida, o que está no momento mais improvável da sua vida, com Jesus, com a identidade renovada, tudo posso naquele que me fortalece. Amados, eu
crescendo no contexto que eu compartilhei com você, da minha infância, eu era uma criança extremamente introspectiva. Extremamente. Eu era um menino extremamente introspectivo. Eu era um nerd, estudava lá no HC, eu sei que o Luiz estudava lá no HC, né? Estudava lá no HC. Sentava na primeira cadeira sempre. Prestava atenção em tudo que a professora falava. Só tirava 10, pegava uns boletins, até meus 12 anos de idade, só tirava 10. Quando tinha trabalho em grupo, eu ia lá, ia para a biblioteca, pesquisava tudo, fazia o trabalho sozinho, chegava na sala de aula, entregava para os meus amigos, falava, tá pronto, podem colocar o nome de quem vocês quiserem aí, eu só peço uma coisa, eu não apresento, vocês apresentam, porque eu era incapaz de numa sala de aula, com outros 20 amiguinhos da minha idade, eu era incapaz de falar, não conseguia, não conseguia, não saía. Falei do encontro com Deus, meus pais foram o primeiro encontro com Deus, depois eu fui, alguns meses depois, e o Senhor começou a fazer uma grande obra na minha identidade, fui cheio do Espírito Santo, e na volta do encontro com Deus, vieram para mim e falaram assim, você poderia dar um testemunho? Eu falei, um testemunho? Lá na igreja a gente faz a gente pega umas pessoas para dar um testemunho, e você é um adolescente aqui no encontro, mais novo, o pastor queria muito que você desse um testemunho. Eu falei, puxa, não tem como, impossível. Eles, não, vai lá, fala o testemunho, vai ser legal. Eu falei, não, você não está entendendo, eu não consigo, eu não tenho essa capacidade. No microfone então, na frente de uma igreja aí, esquece, não tem como, é impossível, não dá, chamem outro por favor. Beleza, o obreiro foi, a gente estava no ônibus vindo, ele voltou então, o pastor gostaria muito que você falasse, que você é o adolescente mais novo, eles querem um adolescente. Eu falei, cara, você não está entendendo, eu não é que eu não quero, eu não consigo, eu não posso, não tem como eu falar, eu não vou conseguir falar. Ele falou, não, é super fácil, ele vai perguntar o teu nome, você fala o teu nome, ele vai perguntar quantos anos você tem, você fala quantos anos você tem, e lá na nossa igreja naquela época, tinha um negócio bem cringe assim, bem vergonha alheia, que era assim, eles falam assim, o encontro com Deus então nós respondia, tremendo. Ele vai perguntar assim, como foi o encontro com Deus para você? Ele vai falar, tremendo. Só essas 3 coisas deu, tá? Meu nome, minha idade, tremendo. Falei, beleza, então eu falo. E me arrependi logo em seguida, mas já tinha falado sim. Vim no ônibus com medo, passando mal, me arrependendo daquilo. Foi o pior tempo de louvor da minha vida, porque ficou o louvor, aquele medo, e eu só treinando assim, o tempo todo treinando. Tiago 14 tremendo, Tiago 14 tremendo, Tiago 14 tremendo, Tiago 14 tremendo. Chegaram os testemunhos, minha perna tremia, eu estava morrendo de medo, me chamaram, eu subi, o pastor veio, eu vi ali, pequenininho, magrinho, que dava dó, parei do lado dele, Tiago 14 tremendo, Tiago 14 tremendo, ele, estamos aqui com um adolescente, foi no encontro com Deus, como que é teu nome? Eu, Tiago, vamos lá, 14 tremendo, vamos lá, 14 tremendo. Ele, quantos anos você tem? 14. Ok, só falta uma, você consegue, Tiago, vamos lá. Ele, como foi o encontro com Deus para você? E me deu o microfone. E na hora que eu peguei o microfone, percebi uma graça de Deus. E eu comecei a falar. Eu comecei a falar. E eu me lembro só que no final, a última frase, eu me lembro como se fosse ontem. Eu estava diante daquela igreja lotada. E eu falei, eu vivi a minha vida inteira com medo. E a partir de agora, o inferno vai ter medo cada vez que eu acordar. Porque eu vou pregar o evangelho. E sabe, amados, desde então, eu gasto a minha vida para pregar o evangelho. Eu gasto a minha vida para pregar o evangelho. Até hoje, eu posso te falar, é um operado do Espírito Santo. Eu falei para vocês, já estive no Paquistão, onde pregar o evangelho é por nível da morte. Já tive que sair correndo porque chegou um muçulmano armado que iriam matar a gente porque a gente estava batizando nas águas. Já aconteceu tanta coisa. Mas porque um dia o Senhor tocou a minha identidade, eu pude ser liberado para me tornar
qual era a versão que Deus me via lá dos céus. Fica de pé no seu lugar. Porque essa noite eu creio que assim como o Senhor Jesus tocou aquela mulher naquele poço, Ele deseja tocar alguns de nós. Se você acha que Jesus quer tocar você, a sua identidade de hoje, sai do seu lugar, vem até o altar. Porque existe um toque no altar, existe uma graça de Deus no altar. Então sai do seu lugar e vem até o altar hoje encontrar com Jesus, não com o pastor, não com pessoas, mas vem se encontrar com Jesus hoje.